Como ser uma gótica cristã sem desrespeitar o Senhor? Eu coloquei esse título por causa desse meme aqui. E também porque esse título tem tudo a ver com o que vamos falar hoje, afinal é o meu primeiro vídeo no canal e eu vou me apresentar. Pra quem não sabe, eu sou cristã alternativa, o que significa que eu sou uma cristã normalmente, só que com estilo alternativo, é a única coisa que muda. Leio a Bíblia, oro, procuro seguir os mandamentos como qualquer cristão comum, porém, o meu visual é diferente. Mas enfim, vamos começar do começo. Meu nome é Ivy, eu tenho 25 anos, sou casada e mãe de 5 gatos. Esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu já tô querendo fazer vídeos aqui há um tempo, porque eu sempre fiz lá no TikTok, no Instagram, também fiz no Quai, só que eu nunca me sentia seguro o suficiente pra fazer vídeos aqui, porque assim, sei lá, parece um pouco mais sério. Mas bom, finalmente tomei coragem, depois de tantas pessoas falarem faz vídeo no YouTube, agora cá estou eu aqui. E bom, o meu conteúdo, por conta de ver tantos cristãos que se dizem cristãos e atacam pessoas por causa da aparência dela, eu resolvi fazer esses vídeos nessas outras redes e agora eu tô fazendo aqui com o mesmo intuito. Poder desmistificar isso de que o cristão tem que ter um padrãozinho. De fato, tem que ter um padrão de atitudes. Nas vestimentas tem alguns padrões que devemos seguir, mas não é do jeito que as pessoas falam. Há 3 regras que a Bíblia dá sobre vestimenta. Que seja com pudor, ou seja, que não mostre o que não deve, não fique muito sexualizado. Modéstia, o que significa, diferente do que as pessoas pensam, não é ficar usando vestidinho florido. A modéstia é o contrário de vaidade, ou seja, não se vista para que os outros te vejam e te achem melhor, ou sei lá, para impressionar os outros. Se vista porque você gosta, porque você acha legal. E a outra regra é não usar roupas do sexo oposto, não querer se fazer do sexo oposto. Fora isso, não há nada condenável na aparência. A partir de agora, com base no meu histórico de comentários, eu vou responder o que são mais recorrentes nos meus comentários de argumentação contra. Muitos falam sobre a questão da modéstia, né? E eu já expliquei isso. Mas também tem o povo que acha que trevas é a mesma coisa que preto. E não entende que a Bíblia, quando fala de trevas, ela está falando sobre uma pessoa estar cega pelo pecado e não a cor das trevas que são pretas. Então muitos vêm comentando, mas a gente segue um Deus de luz, não de trevas. Mas gente, acabei de explicar, trevas não significa preto, significa não enxergar por conta do pecado. Muitos também usam o argumento sobre escandalizar, que a Bíblia diz para não escandalizarmos. Porém, as pessoas também não sabem qual é o significado de escandalizar. Acham que escandalizar é fazer o outro ficar admirado. Mas na verdade, escandalizar é fazer um irmão mais novo na fé pecar contra a própria consciência. E o que seria pecar contra a própria consciência? Seria você fazer algo que na sua mente é pecado, mesmo que na Bíblia não seja, só porque outra pessoa está fazendo. Então na Bíblia lá tem o exemplo de comer carne, né? Que alguns cristãos novinhos na fé se convertiam e começavam a pensar que era pecado comer carne sacrificada a ídolos. Então o apóstolo fala, por causa disso eu não vou comer carne. Mesmo ele sabendo que isso não era pecado. Porque ao convidar o irmão novo na fé a participar da mesma comida que ele estava comendo, ele poderia fazer essa pessoa pecar contra a própria consciência dela. Só que não tem como isso acontecer com questão de estilo, porque se uma pessoa nova na fé acha que é pecado se vestir assim, ela não vai se vestir assim só porque eu tô vestida desse jeito. E outra, que essa questão do escandalizar, se a gente for levar ao pé da letra, a gente não faz nada. Porque existem comunidades de cristãos que acham que até o uso de eletricidade é pecado. Então, você vai deixar de usar eletricidade por causa que esses vão ficar escandalizados? E outra, que geralmente quem se escandaliza com isso são os velhos na fé, não são os novos. As pessoas novas acham até legal. Inclusive, por conta do meu estilo, muitas pessoas já se aproximaram a Jesus. Muitas pessoas que acharam que elas não poderiam se aproximar de Deus por causa da aparência dela e por como os outros cristãos tinham tratado elas, me vendo falando sobre Deus, enfim, elas se sentiram encorajadas a buscar mais a Deus. Também tem gente que pega o versículo lá que diz todo tempo sejam alvas as suas vestes brancas e usam contra mim. Mas isso não faz o menor sentido, porque nesse trecho ele tá falando sobre a questão da mancha do pecado e tal, ele tá usando um simbolismo. Fora que geralmente quem manda uma dessa pra mim não usa só branco. Ou seja, além de estar entendendo errado, ainda tá sendo hipócrita.
Muitas vezes também rola o seguinte comentário: como é que as pessoas vão ver Jesus em você desse jeito? E eu simplesmente respondo: através das minhas atitudes. Afinal, um pastor que seja bom e um político corrupto usam o mesmo terno, então como é que é isso? Eles vão ver Jesus nos dois ou nenhum dos dois tem Jesus? A diferença sempre está nas atitudes. E muitas pessoas que me conhecem falam que veem Jesus em mim. Só que se você for ver isso em questão de aparência, você vai levar em conta o seu gosto próprio. Então não vai ser questão de ver Jesus ou não, vai ser questão de você achar bonito ou não, e aí você vai associar como se fosse bom ou ruim. E é exatamente por isso que está escrito não julgue pela aparência. Eu não tô falando não julgueis, não, é não julgue pela aparência. Estava escrito isso na Bíblia, está escrito isso na Bíblia. Porque as aparências são de fato enganosas. E isso a gente pode ver no nosso dia a dia. Esses dias saiu uma notícia de um pastor que é abo das fiéis. Então agora as pessoas vão continuar vendo Jesus nele porque ele continua usando o terno, ou vão parar de ver Jesus nele porque ele comete esse tipo de atrocidade? É uma questão que eu nem deveria estar explicando porque está escrito na Bíblia. Porém, como 50% dos pastores nunca leram a Bíblia toda e menos de 40% dos fiéis já leram a Bíblia toda, dá pra entender porque que eu tenho que explicar. Bom, esse foi um breve resumo do meu conteúdo. Eu vou falar aqui sobre fé, sobre estilo, enfim, às vezes falar sobre o que está acontecendo na atualidade. E seria muito legal ter você como meu seguidor. Então, se você está assistindo até agora, por favor, dá um likezinho e se inscreve. E vem muito mais por aí.